Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nessa mesa os mais importantes, os mais interessantes fornecedores de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe que esse programa é gravado aqui nos estúdios da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais de todo o trabalho tão incrível que acontece aqui e dos meus outros colegas que ocupam esse espaço com seus conteúdos? Segue aqui, esse Instagram para você conhecer de perto. E o programa de hoje está interessantíssimo. O programa de hoje está, assim, internacional, que eu recebo convidadas de fora de Limeira. Aqui ao meu lado, você já acompanha aí na tela. Érica Ventura, bem-vinda, Érica. Muito obrigada, tô adorando estar aqui. Já tô adorando, nem começou. Os nossos bastidores já estavam super deliciosos, né? Muito bom. Adorei. Aliás, gente, algum dia eu vou botar uma câmera em algum lugar para captar essas conversas de bastidores. Verdade. Elas são tão interessantes. São muito mesmo. Do lado de lá, nós temos duas mulheres também poderosíssimas, cada uma em seu nicho. Ela também veio de Piracicaba. Sobre o que será que ela vai falar? A gente vai descobrir já já. Laura, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite, João. A gente estava se namorando há um bom tempo para você vir, Sempre, né? Desde o ano passado, graças a Deus que deu certo. E tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz por essa oportunidade. E sim, já vocês vão saber do que se trata. Ótimo. E ao lado dela, vocês já viram ali, ela que é cerimonialista, ela é assessora, ela é a maestrina dos eventos. Elaine Teodoro, bem-vinda. Muito obrigada, João. Muito obrigada pelo convite, né? Será que é um prazer? Você aqui, para mim, é uma honra, porque a gente já compartilhou de eventos marcantes, Sim, né, Elaine? Muitos eventos bons, né? Exato. Muito bom. Érica, começando contigo. Como é que você começa a sua carreira? Você trabalha com joias, é isso? Joias, isso. Eu comecei assim com joias, só ouro 18, prata 950, né? E foi uma ideia da minha irmã com o filho dela e me chamaram para trabalhar junto. E depois agora a Laura entrou com a gente, né, Laura? Sim. E agregando aí no marketing, né? E estamos caminhando agora. E vocês já perceberam aí que ela contou que ela começou com a irmã dela, não com a irmã dela. Isso quer dizer que ela não é aqui da nossa região. Eu sou de São Paulo, meu povo. Eu sou de São Paulo. E você começou já em São Paulo ou não? Não, foi aqui em Piracicaba. Isso em que ano? Foi 2020, mas assim, concretizou mesmo 2021. E como é que você sentiu essa tendência? É por aqui que eu vou trabalhar, é com esse tipo de produto? Como é que você optou por esse direcionamento? Porque a minha irmã em São Paulo, ela trabalhava em joalherias conceituadas, né? Então ela veio para Piracicaba com essa ideia, né? Que ela veio morar aqui, que adorava. Aqui não, gente, desculpa, é Limeira. Aqui é tudo a mesma coisa. É que eu tô pensando que me raptaram de Piracicaba. Aliás, o último casamento fizemos lá. Em Piracicaba? Em Piracicaba. Sim, juntos. Então é isso. Então aí ela, como já conhecia esse ramo, né? Resolveu tentar. Ela, o filho, a Cris, o Bruno e o marido, que é o Mazinho. Beijo. Um beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo, pra Xuxa também. E me fala, quando você começou a trabalhar com joias, o público é diverso, não é especificamente público de eventos, mas são peças que atendem também a esse perfil de público. São, porque a gente vende muitas alianças, par de alianças em ouro. Ah, maravilhoso. E a aliança, ela tem muitos ramos, porque ela vai ter com brilhantes, vai ter 100, vai ter fina, grossa, e tem as madrinhas, né, que também a gente atende. Às vezes quer um colar ali para aquela ocasião, né? Você sabe que eu fico sempre tão curioso no momento das alianças, Elaine, porque você provavelmente já conversou com o casal lá ou com quem trouxe as alianças, já viu. Eu fico sempre ali curiosíssimo para saber quais são os tipos de alianças que chegarão ali. E tem muitos modelos, né? Tem muitos, muito personalizado, né? Nossa, Cada casal tem a sua identidade. Exatamente. Aliança, né? Eles mandam mensagem assim, olha, eu quero assim, assado, a colar, e assim, a gente vai desenhando e vai montando aquele sonho, né? E sempre deu certo. Que ótimo. Foi assim, sempre maravilhoso. Sempre tem algo maior convergindo, né? É lindo trabalhar com alianças, porque você participa de um momento muito especial, né? Você sabe, eu vou te contar uma história curiosa que me aconteceu em janeiro. Fui celebrar um casamento e a noiva herdou dos avós paternos as alianças. Vocês Olha, acreditam que nessas alianças continham as iniciais
da avó e do avô, que eram exatamente as mesmas iniciais da neta e do novo marido. Noivo. Eu fiquei impressionadíssimo. Que lindo. Que lindo. Algo Que mais herança, forte né? convergindo ali, Que né? herança, né? Muito, Ai, fica eu arrepiado. acho- Eu também é linda. Nossa, eu adoro. É muito mais do que uma herança, Exatamente. né? De valores que não... Passa de geração em geração. muito lindo. Exatamente. Não, essa não tem como, gente, Não, você se essa- desfazer delas. Laura, e você? Como é que você começa nos personalizados? E quando a gente fala em personalizados, nós estamos falando exatamente de quais tipos de produtos? Eu comecei em 2018 já com convites de pra- luxo que eu faço assim, mas eu comecei com convites para aniversário. Eu fiz um convite maravilhoso da Mini e foi aí que eu comecei a pegar gosto. Eu sou publicitária, né? Gosto, adoro fazer arte. E aí comecei com convite de aniversário, fiz vários convites de casamento, né? Então eu entro nesse ramo aí dos personalizados, eu já dou mais a identidade visual, não da aliança, mas eu já trago a identidade do casal pra pista, né? Pro casamento. Eu já dou faço convites de casamentos, eu faço o cardápio da mesa, as lembrancinhas. Então eu já entro nessa área. Aí também fiz recentemente, né, o convite da minha mãe. Né? Um beijo pra ela que está aqui conosco. Aliás, ela teve um celebrante muito marcante. Maravilhoso, né? Então eu fiz convite. Quem será? E aí eu peguei essa paixão pelos personalizados para entregar pro pessoal uma coisa mais exclusiva, sabe? Até o bordão do casal eu faço, aquelas iniciais e tudo mais, pra eles poderem ter aí levar para sempre, né? a identidade Isso é do muito casal. bacana. E eu costumo dizer, quando a gente olha o convite, a gente sabe qual vai ser o tom da festa, da celebração, Isso né? conta muito, viu, nos eventos. Eu sempre digo pros noivos que o convite é a cara do evento, né? Se você dá um convite muito, sei lá, um pouco de identidade, o seu convidado, até no presente do casamento, é menor. Porque aquele tom vai contagiando todo mundo, Isso, né? Às vezes a pessoa recebeu... identidade do casamento, até a vestimenta, né? Exato. Tem alguns casais que ficam um pouco meio constrangidos de por qual vestimenta gostaria. Então a identidade do casamento Já vê conta pelo muito convite, pelo convite. né? Isso é muito importante. A papelaria do casamento, ela é muito importante. Porque começa na Laura o tom da festa. Sim, exatamente. Né? Todo mundo Criar vai sentir por identidade. meio do produto dela como é que vai ser aquela celebração, aquele aniversário, seja lá o que for. Né? Totalmente estilo, né? Estilo de... Já fiz casamento super simples, convite, assim, pra madrinha, super simples. Como já fiz pra gente assim, mais luxuoso, que já dá pra ver aquela sofisticação diferente, sabe? E você sempre entende qual é o perfil do casal para que você desenvolva? Ou você tem modelos já prontos que eles podem optar? Às vezes eles falam, olha, eu quero assim e é assim, desse jeito. Esse é o modelo, com essa mesma letra, é assim que eu quero. Hoje em dia a internet, né, é uma coisa muito ampla, eles acham tudo. Pinterest. E... tá tudo lá no Pinterest. Nossa, o quanto que eu recebi já de você faz? Fala, ai, gente, até faz. A gente chega lá perto, A gente né? chega perto. Como também tem casais que preferem o personalizado. Eu fiz um até pro meu cunhado, que eles iam viajar após. Então o convite foi uma passagem. Ah, que legal! A gente fez o convite em formato de passagem. Porque eles não precisariam... voucher de viagem, assim voucher mesmo? de viagem, Que legal. tinha voucher. Para os padrinhos, foi um balão que explodia e saía, você quer ser meu padrinho? Olha que máximo! Todas as coisas assim que a gente faz. Então eu faço, né, de acordo com a identidade do casal. Se o casal prefere uma coisa mais personalizada, mais dele, assim, olha, eu quero uma identidade. Tem noiva que é exigente, pede já no convite o tom, né, dos convidados, já tem a paleta, porque totalmente a pessoa vê um convite, por exemplo, verde, vai falar, o casamento é mais rústico, uma coisa mais assim, vai ser um lugar aberto, já um mais rosa, desse jeito, as pessoas já falam mais sofisticado, assim. Depende muito, né, do casal. E é muito curioso que, por vezes, as cores, elas deixam no subjetivo da pessoa uma compreensão sobre o que vai acontecer. Né? Exatamente. Então tem que ter porque até a esse gente estudo. trabalha, né, eu trabalho com a
colorimetria, né? Com o estudo das cores. O que a cor passa que a cliente gostaria. Então, eu sempre trabalho com as noivas assim. Eu mando um briefing para ela poder responder do jeito que ela quer. Você quer identidade visual? Precisa dessa coisa que pode ter em todos os lugares, né? Até, de repente, na mesa, para marcar bem o pessoal ou não gostaria, entendeu? Então, eu faço bem isso para realmente entregar para os noivos, porque o convite, né, é a porta de entrada do casamento. Começa tudo lá. Falando sobre porta de entrada, como é que foi a sua, Elaine Teodoro, no mundo dos eventos? Eu me descobri em 2012. Depois que eu me separei, é muito interessante um pouquinho minha história de cerimonialista. E a gente sabe, né, quem já passou por esse processo, é um processo muito difícil. Por mais que tenha filhos e tudo. Também foi uma história de bastidores. E ficou aquele vazio. E, de repente, eu fui auxiliar 2 amigas fotógrafas a fazer um newborn. E aí, nada a ver com cerimonial, né? Mas tudo bem. Eu falei, Elaine, por que você não vai fazer um cerimonial? Eu fui fotografar, não tinha cerimonial e tal. Nossa, cheguei em casa super curiosa, né? Eu morava com a minha mãe, recém-separada. E aí eu falei, mãe, o que é cerimonial? Quero saber o que é cerimonial. Porque eu tinha me casado e na época era raro quem podia pôr um cerimonial numa festa de casamento. Era produto de luxo. E aí minha mãe falou, olha, quando você foi casar, aí ligou, conversou com o cerimonial, ele falou que era muito caro, né? O dinheiro que a gente tinha não dava pra fazer. Me interessei, né? Aqueles desafios, né? O que é isso, Vou né? entender um pouco mais. E aí busquei, né? Descobri um curso em Campinas. Trabalhava no comércio, fui muitos anos vendedora, Magazine Luiza e Casas Bahia, sou bem popular aí, todo mundo então, né, saí do comércio, pegava o ônibus, corria para Campinas e foi toda essa trajetória. Enfim, um cliente, Casas Bahia, né? Olha só. Foi comprar móveis e essas 2 amigas, você já tem cerimonial pro seu casamento? Não, nós temos uma aqui. Já lá na loja, no showroom do Magazine Luiza. Da Casas Bahia. Das Casas Bahia. A gente comprou todos aqueles móveis. Lembra que tinha? Compra sua casa 24 vezes. Foi uma dessas. Só cozinha. Isso, exatamente. E aí, fiz o casamento da noiva, Luana e o Antônio. Um beijão pra vocês. Que foram o início. E depois, fiz da mãe, fiz da amiga. E ficando na família. E quando me formei, já tinha mais ou menos feito uns 6 casamentos. Então, assim, pra mim foi muito importante. E aí começou boca a boca, né? Fulana faz, cobrei R$300 meu primeiro casamento. Mas foi muito importante. Deu tudo certo. 99%, 1%. Esqueci a tesoura de cortar gravata. Nossa, mas aí... E aí, enfim, né? A gente quer que seja o primeiro evento sempre muito perfeito, né? Superar as expectativas dos noivos, porque ali era um desafio. Maravilhoso. E aí, o noivo cortou a gravata com a... faca de açougue. De açougue. E eu chorando do lado de fora, né? Porque eu fiquei chateada. Num lugar, assim, tipo, totalmente bairro dos Pires, né? Como que eu vou achar uma tesoura agora? O bairro dos Pires, pra quem não é de Limeira, é um bairro localizado na zona rural aqui da cidade. É um pouco... Obrigada. Mais afastado, né? Que não tinha como. Não tinha como. E aí, enfim... Tô aqui, né, hoje já há 10 anos. Nossa, realizando 10 anos. Fantástico. Eu tenho aí no catálogo uns 350 casamentos. Verdade, já. 2022 foram 52 casamentos. Mulher. Uns desafios, assim. Realizando sonhos. Realizando sonhos. E quando você para pra pensar na sua trajetória, você percebe muita alteração do que era o papel de uma cerimonialista lá em 2012 com o que é hoje. Aliás, hoje tem as nomenclaturas, né? Cerimonialista, assessora, muita coisa mudou nesse meio tempo, né? A mudança é que antigamente a gente chegava no dia e fazia acontecer, né? No dia. Você era obrigado. E aí eu fiz um curso de assessoria junto com o meu cerimonial. Então eu sou assessora desde sempre. Isso é totalmente diferencial no trabalho da gente. É acompanhar os noivos nas contratações. É trazer a segurança para os noivos daquilo que ele vai fazer na festa dele. Então isso é muito importante. Eu não faço. É muito raro um noivo, um casal hoje procurar cerimonial do dia. Essa palavra para mim não existe, tá? Entre os estudos que nós fizemos, quem é assessora sabe disso, cerimonial do dia não existe. Porque é como cair de paraquedas, né? Imagina. Em algo que a gente não conhece. Verdade. Então, você fazendo toda a assessoria no dia, aquilo flui gostoso, tranquilo. Você tem o domínio todo, né? A gente tem o domínio de todos os fornecedores, né? Comprometimento com montagem, com horário. Então, você já sabe tudo aquilo que foi em fase de contratação. Porque a gente pega, por exemplo, fechamos um
casamento para 2024. É mesmo? Quase no final do ano. É mesmo. Então, é um processo, né? É um caminho. Então, durante todo esse processo, a gente sabe quem vai estar lá no dia. Então, isso traz paz, tranquilidade. Então, isso é muito importante. E a gente sente isso. Por exemplo, esse casamento que nós fechamos, eu me lembro que eu falei pra você, mas já, tão rápido, a gente acabou de se falar, é a confiança do casal. Exatamente. No seu trabalho. Exatamente. Isso, a minha indicação, isso é muito importante. Porque quando fala em celebrante, a gente vai, indica, olha, eu gosto de trabalhar com... A gente... coloca todos os benefícios, né? Pontual, isso para mim é muito importante. Tudo isso, né? Isso conta muito. Já aconteceu da gente fazer casamento que o celebrante atrasou, né? Então isso acaba sendo constrangido. Chegou, tipo, falta no horário da festa ali, cadê o celebrante? Então isso para nós é muito... A gente passa um roteiro antes, né, Paulo? Vamos falar do momento do evento. Passamos um roteiro ali meia hora antes, conversamos sobre tudo. Pronto, ali fica super tranquilo. O evento flui, né? Sim. Fazendo assessoria, o evento flui. Então, eu acredito que, não sei onde, né? As pessoas acabam fazendo o cerimonial do dia. Mas essa palavra é muito forte. Para quem entende de assessoria, de cerimonial, a gente tem que fazer um pré. Deixa de fazer sentido. Né? Com certeza. Muito bom, conhecemos um pouquinho da atuação de vocês. Agora eu quero saber o seguinte, Érica. Esse seu ramo, principalmente aqui na nossa região, Limeira é um polo das semijoias, né? Tem lançamentos o tempo todo, é uma loucura, vem gente do mundo inteiro. Diante desse cenário, como é que você se mantém atualizada para oferecer produtos de fato que o seu cliente se atraia? E nós já temos, assim, alguns clientes fiéis, né? Que viraram até nossos amigos. E nós estamos há 1 ano e meio, então nós ainda estamos, né? Nessa busca aí, sempre se atualizando, vendo outras joalherias, o que tá ali, o que o pessoal tá fazendo. olho ali no que, né? Se a gente tá fugindo muito. E assim a gente vai conquistando, né? Com o nosso jeitinho ali brasileiro. E por vezes você não segue tendência, você chega a personalizar por vezes uma joia com base no que o seu cliente pede, ou no estilo deles. Sim, muitas joias já foram feitas assim. O cliente falando, eu quero assim, com a pedra assim. Ou ele vê uma foto, ele fala, eu gostei da joia, mas eu queria com tais pedras. Aí a gente vai lá, muda. Agradando, tentando agradar sempre, né? E esses pedidos sempre fazem sentido? Aquele metal, aquela joia com aquela pedra, ou por vezes você tem que falar, olha, eu acho que não vai ficar bom assim. Olha, geralmente a gente dá um toquezinho, né? Imagino. Porque às vezes eles querem um anel que vai machucar. Aí a gente fala, olha, mas se ele fizer assim, talvez pegue aqui nessa parte, né? Alguma coisa assim, a gente dá uma orientação. Porque ela tá pensando no visual, mas não no conforto. Isso, não no conforto. Então a gente dá essa orientação aí também. Às vezes as pedras a gente deixa mais no gosto, né, do cliente, né? E é mais fácil convencer homem ou mulher? Mulher. Convencer a mulher é mesmo? Não, desculpa, convencer o homem. O homem, é verdade, olha. Já a mulher é mais detalhista, minuciosa. A mulher é mais detalhista, Agora o homem, nossa, às vezes você se surpreende. Você tá conversando com ele fala, vou fechar. Hã? Você deu 10 minutos de conversa, daqui a pouco... Não, tá bom, mas... Mais prático. Homem, né? Você sente isso? É visual, né? O homem é mais visual, a mulher é mais detalhista. Quer tal pedra, quer tal jeito. Homem não. E outra coisa, geralmente o homem vai presentear a mulher. Mas ele... ela fala, eu gosto da ametista. Você tem ametista? Você tem uma corrente assim? Temos. Então tá bom, vou fechar. Pronto, é assim. Já é o suficiente para ele. A mulher não, ela quer ver todos os tons da ametista, ela quer ver todas as malhas de corrente. Ela quer viver a experiência de poder escolher, de zerar dúvidas, né? Mulher sempre tá certa. Sempre tá certa. Tem. Mas Laura, e você? Porque a gente sabe que também essa questão dos personalizados, elas têm tendências. Sim, que nós vemos, mas também tem a questão criativa. E você é uma publicitária, como é que você busca essas inspirações? Eu busco bastante pelos meus clientes para ver o que eles estão comprando, assim. E também eu tenho vários grupos no WhatsApp de pessoas que mandam, pessoas que a gente conversa do mesmo ramo, mas de diferentes lugares,
né? Pra gente ver o que tá saindo, o que não tá saindo, o que é legal. Também fico bem atenta às feiras que existem, né? Em São Paulo, essas coisas, né? Feiras de papelaria. Então, eu tô sempre ali olhando, vendo qual a impressora nova, o que eles lançaram. Que isso, inclusive, até fui em isso, uma. inclusive. Tem, eu até fui em uma vez pra ver o que tava. Nem sabia na época, eu tava começando. Eu nem sabia que existia uma impressora 3D. Naquele momento. Naquele momento, ela surgiu. Eu fiquei, meu Deus, que maravilhosa. Que é isso. Até hoje, pra mim, é assustador aquilo, gente. Aí... Como que imprime algo 3D? Pois é, eu também fiquei, falei, meu Deus. Depois eu comecei a achar incrível. Aí, após que eu fui, eu comprei uma máquina de serigrafia. Que é o que estampa camisetas, canecas, bonés. E aí eu me apaixonei. Daí que foi que eu me apaixonei pelos personalizados. Maravilhoso. Muito bacana. Eu gosto muito de fazer, eu gosto de ver o trabalho, eu gosto da realização das pessoas. A hora que recebe, fala, nossa, amei, que lindo. Isso pra mim é a minha cara. Adoro, isso é maravilhoso pra mim. Também faço agendas, né? Eu vi você falando das fotos. Antes de eu fazer a publicidade, que me levou a fazer a publicidade, foi que eu trabalhei, caí de paraquedas numa agência de fotografia que tem lá em Piracicaba. Eu trabalhei lá, mas eu fazia formaturas. Sim, eu tirava fotos. Porque eu sempre gostei, né, dessa coisa de foto, coisa de computador, mas de criação. Minha área sempre foi a criação. Então, eu sempre gostei dessas coisas. Eu fui... E aí eu trabalhei, quando eu já percebi, falei, nossa, eu preciso buscar alguma coisa a mais, assim. E falei, vou entrar na publicidade, que é uma coisa que acho que vai... Eu gosto dos programas, eu gosto e fui. E a publicidade, logicamente, ela abre muitas portas para tudo. E aí eu resolvi ir pro ramo dos personalizados. Também faço identidade visual, cartão de visitas também. Isso é uma coisa que eu amo fazer. A papelaria para as pessoas em si, né? Para as empresas, essas coisas. Mas os personalizados, camiseta, boné... Putz, isso é maravilhoso. Eu gosto de ver a satisfação das pessoas quando eu faço. Mas agora eu vou te contar um outro lado, que você nos deixa com uma culpa. Porque eu já recebi um cartão feito por você. É aquele cartão que você fala, gente, eu não vou poder jogar isso fora nunca na minha vida. Porque é uma preciosidade isso, né? Tamanha delicadeza, o cuidado que fez. Quando eu fiz o meu cartão, ele era... Do seu casamento? Não, o meu cartão mesmo. De visitas. De visitas, é. Ele era oval. Olha! Ele era oval. Eu escolhi ele no modelo oval. Então, todo mundo que pegava falava, nossa... Nunca tinham, parecia que nunca tinham visto cartão daquele jeito. Mas é raro, né? Você percebe se alguns fornecedores, vai no tradicional, né? Sempre retangular, né? Muita gente vem me procurar e fala, mas eu quero basiquinho. Eu, não, vamos inovar, vamos para um holográfico. Isso é muito importante aqui. Quando você consegue algum fornecedor que vai prestar um serviço para você, que te ajuda a sair do comum, né? Isso é fundamental. É muito importante. Eu sempre dou a minha opinião, até porque também eu trabalho, né, com cores. Isso é muito legal. E quando, assim, a gente tem uma coisa que quando a gente manda pra pessoa a arte, não é a mesma que vai ser impressa no papel. Porque as impressoras não conseguem imprimir todas as cores. Não é fiel, né? Que tá no computador, é totalmente diferente. Então, a gente sempre tem que estar falando, olha, legal essa cor, mas... Se você quiser imprimir, ela vai dar uma mudada. Então, não confie sempre no celular. Eu sempre tô dando essa... Porque quase ninguém entende, né? Mas a gente porque senão a pessoa pode ficar frustrada, né? Já tive casos da pessoa falar, não, mas essa cor não é a que tá no telefone. Eu falei, não, mas é que muda realmente. Sim. No momento da impressão, né? Cores, né? Trabalhar com cores. Você estava criando, né, o logo. Nós duas com 2 aparelhos assim, e um era uma cor e o pela claridade da tela. Pela claridade da tela. E também pela qualidade, né? Porque hoje em dia, cada resolução é totalmente diferente. Então muda, né? Então eu tento deixar bem explícito. Falo, olha...
É a sinceridade que tem que ser para todos os negócios, né? Para evitar a frustração. E você, Elaine? Então aí nós temos 11 anos de atuação. Como é que você se mantém atualizada? No ato de cerimonial, casamento, né? É buscar sempre as atualizações, o que está em alta, né? Pinterest é a nossa cara, a nossa alma aqui, principalmente para as noivas, né? Então a gente tem muitos fornecedores atualizados, isso é muito bacana. E o Instagram hoje é a carta de clientes, né? Hoje para todos. Eu não sou a cerimonialista do Instagram, tá? Mas é que não é, assim, a demanda é muito grande e aí... E você tá focado em outra coisa. E eu tô focada em outra coisa. Então, são raros, assim, olha, Elaine, eu achei pelo Google. Vai ser a sua assessora. Te contrata, né? Olha, já gostei da ideia. Mas assim, a demanda é muito grande, né? Então eu faço em média aí de 8 a 10 eventos por mês, né? Tirando o mês, por exemplo, abril desse ano, gente, tô de férias. Mas, assim, é muito raro. Eu tô de férias dos sábados, dos domingos, né? Mas durante a semana, assessoria. Eu até cheguei um pouquinho atrasada, estava com noiva no escritório e fecha contrato ali, E é muito bacana, porque a gente acompanha. Então, a gente tem que ter a nossa atualização e dos fornecedores. Tem 100%. A cara do evento é a decoração, né? E o que está no momento, né? A gringa em alta, isso, que então fulano usou no casamento minimalista. Hoje, tudo que é usado na alta sociedade, os mestres aí que... Até os artistas, né? Todo mundo gosta de copiar artista, né? Hoje em dia os artistas e eles querem colar no casamento, né? Fez, mas nesse ramo, a gente procura a identidade do casal também. Tem que ser. Tem um casal que chega no escritório... tímido, né? Fechado. Então aí você tem que descobrir a identidade do casal, exatamente isso, para que não fuja a cerimônia do estilo do casal. A gente sempre tem que ter esse feeling com cada cliente que entra no escritório, com cada abordagem que você faz, aquela pesquisa. Não faço orçamento. Passa um orçamento, não tem pacotes, né? Eu não faço pacotes. Porque eu preciso entender o que você precisa do meu trabalho para você me contratar. Com certeza. Então, eu não tenho pacotes, tá? Cada contrato, cada casal é uma personalização do trabalho que ele precisa meu. O que eu preciso desempenhar? Então, a gente tem que ver os custos, os lucros. De cada evento é uma carinha, é uma formalização. Então, para a realização daquele sonho. Isso, e a gente vai se atualizando, né? Alguns cursinhos online, hoje tem bastante, isso ajuda bastante, né? Os cursos de tendência, isso é muito importante. O que eu uso muito é a tendência dos eventos, né? O que tem de tendência? Mas tem aquele casal e o casamento dele é o clássico. E a gente não pode. A nossa noiva foi clássico, totalmente clássico. Né? E é um percentual significativo de quem gosta do clássico. Sim. E eu amo, né? O casamento clássico, ele remete... daqui 10 anos, você vai abrir seu álbum e você está super atualizado. Não sai de moda nunca. Não sai de moda nunca. Mas a gente, sim, atualiza com as tendências. Isso é muito importante pro cerimonial saber, porque a noiva me contratou pela confiança. Então, eu preciso passar pra ela, né? Exatamente o que tá em alta, o que deve, o que não deve. Mas cada casamento tem a sua carinha. Ela tem um sonho, mas ela quer que você ajude ela a desenvolver aquele sonho. A assessora vira a melhor amiga da noiva, né? Responde mensagem meia-noite, 1h da manhã. Tem uns contratos que a gente coloca assim 24 horas. Porque elas vão solicitar. Sim. E aí o legal é que assim, a noiva tá trabalhando durante o dia, né? A hora que ela bota a cabeça no travesseiro, aí que vem o casamento, né? É a hora que ela fala, nossa, eu vou perguntar pra Elaine tal coisa. E claro que eu respondo. Gente, eu falo, minhas noivas, os fornecedores falam, Elaine, como você consegue? Eu me dedico a isso. É muito chato você esperar alguém te responder, não é? Muito. Não é porque hoje em dia com o WhatsApp a gente tem essa possibilidade, né? Você tá lá deitado, você vê que chegou uma mensagem, você não aguenta não responder. Você tá lá 10 horas da noite. Sempre cria esse impulso do retorno, né? Então, e aí, recentemente, uma noiva, uma coisa tão simples, mas ela precisava de uma resposta. E era 00:15, gente. Eu acordei pra ver meu bebê. E aí eu olhei o horário. E eu vi a mensagem. Muitas vezes. Respondi. Já aconteceu também. Eu não tava conseguindo dormir, muito obrigada. Então você trouxe aquela tranquilidade de uma coisa que ela simples. Que ela buscava. Muito bem. Então já entendemos aqui que as 3 se dedicam a pesquisar de fato tendências, o que temos no momento, mas também estudam de pertinho o perfil de cada cliente. Isso
as auxilia nas atualizações do dia a dia. Vou colocar o primeiro quadro na mesa. Chegou a hora do nosso quadro Me Conte uma História. Eu vou começar uma frase e vocês continuam, tá bom? Érica. Ai. Um sufoco. Vão pensando num sufoco que vocês passaram aí. Eu nunca me esqueço do dia em que... Ai, gente, eu acho que na pandemia. O que aconteceu? Porque tinha entrega, os noivos, tá ficando pronto. E a gente tá ficando pronto. E não com tava. quatro ourives de coronavírus. E a gente correndo atrás de saber quem que faria para entregar no prazo. Conseguimos. Naquela época a mão de obra ficou muito escassa, foi difícil, né? foi difícil. Acho que foi o sufoco em todos os sentidos. Mas eu lembro que tinha um casal ali que estava muito ansioso. E acabou dando tudo certo. Graças a Deus. Ufa! Laura, nunca me esqueço do dia em que... Nossa, eu nunca me esqueço do dia em que eu fiz realmente o meu primeiro convite de aniversário, que foi da Mini, mas só que eu não tinha ainda, né, nenhum recurso. Eu não tinha máquina de corte, hoje em dia eu já adquiri, mas antes eu não tinha. E foi 60 convites, cortando mini por mini. Na mão. Nossa. Com a orelhinha e tudo. Com a orelhinha e só que ele era um relevo. Então, ficou eu tinha que fazer, era uma florzinha, a mini e a mini em cima. Então eu passei, mais de horas aqui só cortando na mão. Haja coordenação motora. Pois ela dizem que ela não pode ver a Mini hoje, né? Que entre a Mini, a gente contratou um personagem. O terror da Laura. Esse eu nunca vou me esquecer, que foi um convite assim, acho que foi um dos convites mais bonitos que eu já fiz. Mas era um convite foi tão especial, porque foi o primeiro que eu peguei um desafio. Dele, né? Eu tenho. Acho que tem que pôr num quadro isso, né? Todos os trabalhos que eu faço, eu guardo um. Até de cartão, tudo. Eu faço uma mais, mas eu tenho guardado. Porque cada um ali foi uma história, né? Uma história, né? Mudou eu fiz alguma coisa para cliente. Então, isso é gostoso. Eu já fiz, mas o que mais me pegou foi esse a que Mini. eu cortei na mão e eu falava, não é possível, gente, que não Por que que eu fui Saiu elaborar com os algo dedos assim, né? gente. Aí, depois disso, eu falei, eu preciso de uma Sala da máquina de tesoura corte. com história. A mão tava quase Só no caindo. calo. Nossa Senhora. Elaine, nunca me esqueço do dia em que... Nossa, quais histórias, tem tantas. Pensa Mas numa o que me boa. marcou, né, profissionalmente, foi o dia que esqueci a tesoura. Aquela lá. Essa é a que data. você Sempre no falou desde o começo, né, pra começo. gente Sempre poder começa, aprender, Essas né? tesouras aí não tá né? dando Hoje certo, tem uma em né? cada. Essas Com as duas tem história de Não tesoura é? aqui. História hein? de tesoura aí. É mesmo. Depois da Essa pandemia, né, Aí eu gente? tinha... Quarentena. Como Imagina, fazer abril, casamento? março, né, começou. Fiz o último casamento dia 8 de março. Na semana seguinte, quarentena. Que nós achávamos 40 dias. Exato. E começou, era o que todo mundo... 2 meses Gente, no eu não sabia o que máximo. era quarentena. Realmente eu não sabia. E E aí, pegou todo mundo de surpresa, Pegou né? muito. Abril, eu tinha 7 casamentos. Imagina postergar 40 dias, que a gente imaginou dos 40 dias. Encontrar data, fornecedores, Olha. foi a loucura. Eu sentava, olhava para a área assim, falava, socorro, Deus, pelo amor de Deus. E noiva chorando, noiva depressiva, assim, gente, Ai, tive foi noivas que difícil. ficaram doentes. E eu tinha que manter bem É. para me passar tranquilidade para elas. verdade. Então, assim, falando em pandemia, né, coronavírus, foi algo assim que vai deixar marcado Todo na nossa mundo tem uma história pra Principalmente contar, nós, né? profissionais de evento, né, que fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. E muita gente não voltou, né, amiga? E muita gente não voltou. Temos amigos que ficaram, Que né? ficaram. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vai ficar Perdemos o ano, muitos a gente amigos, vai... assim, no nosso setor. Aqui em Limeira, faleceu muita gente. Amigos próximos, né? Porque os fornecedores estão com a gente toda semana, né? Então a gente acaba Ali, né, trazendo criando pra uma si um vínculo, né? E infelizmente... E você sabe que é uma história cada vez mais recorrente que eu tenho que contar nas cerimônias. A ausência do pai e da mãe. Sim. Nossa. Meu Deus. Essas Já histórias, pensou? assim, foram muito marcantes. Muito. Muito marcantes. Na nossa Esse segmento. na nossa profissão, né? No caso, o Paulo celebra aquele momento. Eu vivo o momento com os noivos. Nossa. Então, além dele ter que falar tudo isso, a gente tem que contar a história pra ele. Recentemente, fiz um casamento agora em março. E teve a homenagem pro tio. Não foi de coronavírus, mas algo que remete à tristeza na hora da alegria. E é muito difícil. Dificílimo. Eu muito costumo difícil. dizer, quando um casal pede uma homenagem póstuma,
você tem que saber muito a forma como você vai fazer aquilo. É verdade. Porque a vibração de um casamento ela é extremamente alta de alegria. Quando você fala de morte, cai. Então você precisa fazer de uma forma intermediária na linha da gratidão, de reconhecer tudo de positivo que aquela pessoa lhe trouxe, para que você possa recuperar, senão você não recupera, traz de volta. Recupera, fica lá. Muito difícil. E aí muitos pais, muitas mães, muitos sobrinhos, tios. E aí eu tive alguns casamentos que fornecedoras se foram, né? Nosso amigo, nem vou citar aqui, tadinho, porque é um momento muito difícil. E aí, na hora de você recuperar esse momento, com tudo pronto, visita técnica, layout, tudo pronto. Aconteceu o evento. Na semana da visita técnica, ele se internou. E aí não voltou. Então, foi difícil. Foi difícil tanto para quem teve que executar, né, que a família que executou, quanto para os noivos, para nós fornecedores, que imaginava a pessoa naquele momento ali trabalhando com a gente. Então, de fato, esse é um período que a gente nunca vai esquecer mesmo. Todos têm uma história e depois do corona, né? Antes da pandemia e depois. E eu já vou virar o clima aqui lá pra cima. Agora eu quero saber de uma alegria. Sempre dou risada quando me lembro. Quando me lembro? Deixa eu ver. Tem a história de um rapaz que ele tava todo empolgadinho que ficou noivo, né? Só que tadinho. A noiva deixou ele. Só que, como a gente confiava muito nele, a gente fez as alianças, mesmo sem ele até ter dado a entrada, nada, né? Aí ele ligou pra contar, olha, é que é o seguinte... Agora eu tô solteiro. A minha noiva me deixou. Ai, tadinho. Aí ele falou, mas pode, eu vou ficar com as alianças, eu tenho fé que eu vou arrumar uma rapidinho. Virou um amuleto pra próxima. Aí já vou ter as alianças. É uma graça o menino. Gente, mas essa próxima não vai aceitar, não, gente. Será que ela vai aceitar? É só ele não contar, né? Só ele não contar. Comprei hoje. Agora eu ia te encontrar. Agora eu fiquei na cabeça, eu vou ligar pra ele pra ver se ele achou a próxima. Então você vai ter que voltar aqui, gente, porque vai todo mundo querer saber o fim da história. Eu vou voltar, vamos ver se esse rapaz conseguiu. Se ele não conseguiu, eu vou começar a fazer um anúncio lá. Quem, né? Quem Laura, quer? eu sempre dou risada quando me lembro. Eu sempre dou risada. Nossa, eu tenho tantas coisas, mas... E agora? Me pegou essa. Vai pensando. Elaine. Ai, meu Deus, tem muitas histórias pra contar. Mas assim, eu vou contar de um celebrante em si. Vou contar uma história de casamento real. E totalmente sem noção. A gente ri bastante. Foi algo muito, muito assim, particular do casal. Infelizmente, o casal se separou hoje. Mas na cerimônia, ele falava da mãe, do pai, da noiva e do noivo. E os pais não estavam mais vivos. Então, tipo, sem capacitação, né? E aí ele falou que não abençoava o casamento homossexual. Ai, meu Deus. Durante a cerimônia. Durante a cerimônia. Isso, minha equipe horrorizada. E eu vou te contar, meus amigos de buffet eram homossexuais, estavam aguardando a finalização da cerimônia. Ouvindo tudo aquilo. Eu fui até o pastor e pedi para ele encerrar. Celebrante, pastor, não lembro o que era. E aí não foi por indicação, gente. Então, por isso que é muito triste quando um casal, né? A gente fala assim, a gente dá risada, a gente lembra da falta de capacitação da pessoa, Mas né? na hora só você sabe que vocês viveram. Não, nós estávamos com a equipe. Minha equipe tem homossexual, que eu acho que isso é particular de cada um aceitar ou não, né? E ele se expôs no microfone aquilo. E falava muito do pai, o noivo chorando e a irmã do noivo chorando. A mãe tinha morrido, gente, há anos. Nossa. E falava pro noivo que o noivo nunca mais ia comer a comidinha da mãe. E não ia mesmo. Claro que não. Mas então, não estava comendo tempo. Então a gente fala assim, relembrar momentos para certas pessoas tristes, mas pra gente rir da falta de capacitação. Então, para hoje, você ser um celebrante, né? Paulo, não é só pegar o microfone e celebrar. Exatamente, uma responsabilidade. Eu fiz um curso de celebrante. Mas eu odeio o microfone. Não é, meu amigo. E eu te coloquei na frente de um. E você me colocou na frente de um. E eu fiz, né, na minha carreira como cerimonial, assessoria e celebrante, 3 casamentos, né? Mas
bem estudado, bem procurado, conhecer o casal, saber a história que contar. Então. E tem aqueles que chegam e fazem acontecer dessa maneira. Eu quero saber. E é recente, tá, né? gente? É recente. Então, por isso que a gente fala, ter uma boa assessora, ela vai te indicar bons fornecedores, né? A gente vai estar andando de mãos dadas. Então, tem uma história, e o meu professor, que eu amo muito, ele sempre me falou que eu carrego para sempre. Tudo que eu tenho de dúvida, que eu pergunto, eu ligo para ele. Ele até hoje tá do meu lado, né? Faz 7 anos que a gente não se vê, mas se fala. E ele é muito assim, ele sempre fala, seu papel de assessoria é o maestro da banda. Então, a gente tem que colocar bons músicos. É verdade. Né? Então, quer dizer, o buffet... Meus amigos lá, ouvir isso... Desagradável, imagina. Super desagradável. Então, a gente vê na capacidade do fornecedor em si, falando de profissionalismo, né? Mas a gente tem muita risada de cachorro, de pai. Então, se a gente for contar sempre histórias de casamentos, a gente vai sempre lembrando cachorros, levando aliança, que derrubou convidado. Eu já vi. A gente tem umas coisinhas já vi assim, criança brava que jogou aliança, né? Sim, jogou as criancinhas são um marco nos casamentos, né? As crianças são maravilhosas. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Não. Caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Mas é muito bom. Muito bem. Érica, eu me emocionei demais quando... Um casal não, foi o noivo. Ele fechou rápido, foi um dos que fechou rápido, né, a aliança. E ele morava na Bahia, não sei, Nordeste. Não lembro onde ele morava, mas era assim, Nordeste. Aí ele fechou rápido e, nossa, ele mandou tanta foto deles, da viagem deles, sabe assim? Falou, nossa, eu agradeço muito, eu não sei porque eu confiei em vocês, mesmo com a distância, porque nós enviamos para todo o Brasil, Vocês né? nunca se viram? Não, ele entrou em contato, ele viu nossa página no Instagram e não sei porque ele confiou. Se encantou. Quando ele falou que fechou, eu falei... Vai dar o golpe, peraí, né? Não sei não, né? Sabe assim, quando a pessoa fecha muito rápido, né? Mas foi lindo. Até hoje eu lembro as fotos da viagem dele com a noiva, ele mostrando as alianças. Ah, que bonito, no destino. Isso, então é uma coisa que me emociona, uma pessoa que ter confiado no nosso trabalho e ter aberto ali o álbum dele de fotografias depois pra gente ver como deu certo o casamento dele. E quando a gente recebe esse tipo de retorno, depois de ter entregue o serviço, é uma delícia, não é? Sim, é muito prazeroso, que eles lembraram da gente em algum momento que pra eles é muito afetivo, isso, né? Então eu quase chorei, né? Porque, sabe, você vê o álbum de casamento da pessoa, eles na praia, ele mandando tudo pra mim, eu falei, nossa, demais. E a gente faz muita amizade com o cliente, sabe? Assim, a maioria que a gente teve de cliente virou amigos. Que bom, que continue assim, porque é isso que vale a pena, né? Às vezes liga só para bater papo, assim. E a gente bate cria um vínculo, papo. né? Cria vínculo. A gente bate papo. Eu já até almocei, jantei na casa de noivinhos, pós-casamentos. É assim, né? Eu adoro. Às vezes elas estão depressivas, ligam só para contar um momento da vida. Não tem problema, a gente ouve. Criou um elo ali, confiante, né, em você. Laura, e você? Me emocionei demais quando? Aí eu peguei um trabalho pra fazer, mas não tem muito a ver com convite. Foi com uma modelagem em 3D que eu fiz, uma girafinha. E fui pra um cara lá de São Paulo. Ela chama Giramille. Ela deve estar indo já nas plataformas. Eu fiz ela, ele tinha ela em 2D, né, desenho. E eu tive que fazer a modelagem dela. Isso foi o maior desafio pra mim. Eu fiz tudo certinho. Mandei pra ele, beleza. Aí, não faz muito tempo que eu encontrei ela na prateleira impressa. Não acredito. Você numa loja um dia... Na loja, eu tava do lado da minha casa, na papelaria. Eu tirei até foto. Porque eu mandei pra todo mundo. Falei, gente, vocês não estão acreditando. Eu fiz 2 trabalhos. Uma girafinha... E o outro eu fiz um que eu chamava ele de Woody, que é um cowboy. Que é para um desenho, é tudo para desenho infantil, né? E ele também estava no livro. E hoje eu vejo ele no YouTube. Eu também fiz a modelagem dele em 3D. O que mais me emocionou foi a Giramille, que é... Eu fui até para São Paulo, conheci quem criou, tudo mais. Mas quando eu vi aquela bonequinha
exposta, sabe? Aquela girafinha exposta de brinquedo. Eu falei, te tocou fundo. Muito. Até chorei no meio da papelaria. Falei, nunca imaginei que eu ia encontrar ela aqui. Falei, olha só. Parabéns, né? Que legal. Mandei Reconhecimento, pra todo mundo. né? Falei, nossa, eu conheço essa daqui. Saiu da minha cabeça, minha filha. Ela não saiu da minha filha. Ela não saiu da minha cabeça, né? Eles mandaram pra mim e falaram, olha, cria ela em 3D. Eles queriam um modelo, porque eles só tinham desenhado ela. Eles precisavam do modelo em 3D pra transformar ela em boneco. E aí eu fiz essa passagem, né? Entendi. Mas foi uma coisa desafiadora pra mim. Da história, Com certeza. Quando eu olhei, eu falei, olha quem tá aqui. Mandei pra todo mundo. No WhatsApp tem gente que falou, quê? E eu, sim, fui eu. Essa daí, ó. Mamãe. Passou pela minha mão essa bonitinha aí. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Elaine, e você? Me emocionei demais quando? Quando fui convidada para ser cerimonial de uma debutante que eu havia feito casamento. Ah, que gostoso. Então, assim, foi muito mega especial, né? Inclusive, já foram 3 debutantes que eu já realizei o sonho do casamento. Mas a primeira marcou demais, porque eu jamais esperava. Depois, me emocionei pela segunda vez, que no meu primeiro casamento, a daminha do meu casamento me convidou para ser a cerimonialista dela. Então, isso não tem, né? Um beijo, Júlia, um beijo, Isa. Não tem, assim, e beijo, Duda, né? Recentemente fiz o da Duda, que também fiz os 15 anos dela. Então, isso é muito mega especial, Nossa, né, gente? super, porque você tá se perpetuando ali nas histórias depois delas. De 6, 7 anos, né? Nossa, Então, isso, pra mim, é muito emocionante. Gente, demais, quando eu recebi a primeira mensagem pelo Messenger ainda, ela disse assim, eu vou me casar. Ela lembrou de você, ficou na memória. Eu gostaria muito que você fosse minha assessora. Então, isso pra mim marcou, né, gente? Aí que legal. Né, a emoção vem e me emociono muito. Muito bem. Encerrado o nosso quadro Me Conte Uma História, eu quero saber se vocês têm algum segredo no dia a dia de vocês. Tem gente que tem superstição, tem gente que tem fé, tem gente que tem um item de valor ali agregado. Me conta um segredo no seu dia a dia. Olha, eu tinha um negócio assim, se eu não postasse nada, tinha que postar todo dia. Se eu não postasse, parecia que ia acontecer alguma coisa. Verdade, nas suas redes sociais você tinha que fazer uma postagem de um produto. Tinha que ter, todo dia tinha que ter, assim. Nossa, se fosse eu assim, até então... tem que... O seu segredo é o contrário, eu não posso. Sabe assim, se não seguisse religiosamente aquilo, parece que... Nossa, eu tava corrido assim, mas tinha que postar. Você se programou para aquilo, né? Eu preciso postar. Era religioso. E hoje como é que tá? Ainda tá no jeitinho. Firme e forte. Agora, com o novo projeto da Bilook, né? Que tô com a Laura, agora a Laura a gente tá aí caminhando para esse novo projeto, né? Que mostra que você valoriza essa área, né? Isso, então vamos, né? Adaptando aí essa religião, como é que é? Esse ritual, né? Isso mesmo. E você, Laura, você tem alguma superstição, alguma rotina, algum procedimento? Eu preciso tomar café. Antes de começar a criar? Antes de começar tudo, meu dia, eu preciso acordar, tomar café. Depois eu tenho minhas ideias. Antes disso, eu não funciono. Eu não consigo. Não desperta, né? Não consigo desenrolar o mundo sem o café. Eu sou o contrário. Se eu tomar, eu fico completamente louco. Olha só. Por isso eu mesmo, saio do tom. Por isso mesmo que eu preciso do café. Eu pra preciso pra acordar e falar, vamos pro dia, vamos pro mundo. Viver o mundo. Elaine, e você tem algum segredo? Sim, eu sou muito apegada em Deus, né? Então, todos os dias a minha gratidão primeiro. E se deixar de agradecer, a coisa não vai, né? E eu sou muito... Então, todo dia de manhã eu acordei. Então, aquela oração de muito obrigado, Deus. Gratidão por tudo. E vamos que vamos, né? Vamos. Porque se pegar o celular às 7 horas da manhã, tem mensagem. Então, tem mensagem. Então, gratidão, né? O belo cafezinho da mãe, que a gente mora pertinho. Vou na mãe, que café, delícia. Né? Nem sei que é coar café, eu não faço café, viu? É o da máquina sai. Mas se esperar eu coar o cafezinho, que o café não de manhã vai melhor, sair. Não vai. É o coitado do marido, não toma café meu. Eu preciso. Isso é. Antes de Érica, e quem que te inspira no seu ramo? Tem alguma marca, tem algum profissional? Eu acho que as grandes joalherias, né? A gente tem uma vontade de estar lá um dia, né? Também no topo. A Tiffany,
A Vivara também tem algum jeitinho ali que inspira, né? A gente que está começando agora tenta se inspirar nessas grandes joalherias, né? E quais que você me diria que são as dificuldades de trabalhar nesse setor? Concorrência. Tem muitas, principalmente Piracicaba tem bastante, né? Tem muitas joalherias, então você tem que se diferenciar em alguma coisa. No atendimento, tentar realizar sonhos também, como ela, a gente também tenta pôr aquele sonho em prática, né? Isso que a gente vai tentando. Porque é uma coisa que a pessoa vai levar, né? Todo dia que ela olhar para ele. O tempo todo. E joia vai lembrar da pessoa amada. E você, Laura, o que você me diria que são as maiores dificuldades do seu ramo? As dificuldades maiores, assim, é fazer realmente o público tentar entender uma certa coisinha, assim, por conta de cor, essas coisas são mais dificuldade. Mas o que me inspirou mesmo, eu tinha a minha empresa agora mudou, né? Agora é a Almeida Designs, porque ela leva o nome das minhas três filhas. Que antes eu tinha Atenas, que foi a que eu criei em 2018. Mas depois que eu tive as 3, não fazia mais sentido eu ter a Atenas, né? Por passar pela maternidade me fez querer mudar o nome da minha empresa para realmente um empreendedorismo mais acolhedor, mais feminino, né? De mãe, né? Porque depois que eu tive as 3 filhas, não adianta, né? Elas fazem parte da minha rotina, não tem como. Então, antes, a Atenas parou de fazer sentido para mim e eu criei, aí recentemente, a Amê, que leva o nome das 3 crianças, para eu poder me inspirar, porque hoje em dia elas são, né, as minhas maiores inspirações. São as iniciais das 3, As iniciais, né? Alice, Maria Eduarda e Maria Helena. Então ficou Amê. Você está contando isso agora, porque no programa passado, a convidada que sentou aí tem um spa com os nomes das filhas. Olha, chama Lodora, Isadora e Lorena. A minha eu criei recente, eu comecei a ver a minha empresa, a Atenas, que ela perdeu a identidade, sabe? Eu sou outra pessoa, não sou mais. E nessa busca de identidade, você tem alguém também que você admira, que você pesquisa o trabalho? Aí eu tenho uma menina lá de Piracicaba mesmo, que é uma que me Seu convívio? inspirou. Não é muito do meu convívio, mas ela teve aulas com professores que eu tive também, que ela chama Fernanda. E eu inspiro nela, que ela faz uma coisa maravilhosa, assim. Eu acho lindo. Então eu levo a inspiração nesse trabalho delas. E também nas mães, né? Porque a gente sabe como é que é o dia a dia da gente. Então é uma coisa mais voltada, assim, para mães empreendedoras, noivas. E a gente possa realizar os sonhos, né? A gente trabalhar com noivas é ser um pouquinho de mãe, né? Na sua missão ali é muito isso, né? Muito mãe. E você, Lene, quem é que te inspira no ramo da assessoria? Então, sempre quem me inspirou foi meus filhos, né? Como eu contei um pouquinho lá atrás, nos bastidores, meu início da trajetória. Então, o que eu ia apresentar para eles no futuro, né? Quem é a mãe? Quem é a mãe? Quem é Elaine Teodoro? E meus pais. Eles são minhas inspirações diárias. Me emociono muito porque tudo começou, e nessa fase que começou, que me fortalecia muito, era minha irmã, e ela acabou falecendo nesse trajeto. Então, o que me inspira hoje são meus filhos e meus pais. E as maiores dificuldades? Não digo concorrência, porque eu sempre falo que o sol brilha para todo mundo, né? Mas é preço, né? Também. Clientes procuram preço e não valor, né? É uma dificuldade. Isso, porque a gente percebe que tem cliente que chega no seu escritório e vê o teu valor e vê o teu profissionalismo. Tem cliente que chega que é preço. E eu não trabalho com preço. Acho que todo mundo tem o seu valor hoje. Então é isso. Mas eu não vejo como dificuldade, viu, João? Isso pra mim não é dificuldade. Isso pra mim, sim, faz eu valorizar mais o meu trabalho, valorizar mais quem é Elaine Teodoro. Então eu não vejo como dificuldade. Muito bom. E agora, numa rodada rápida, que a gente está quase no finalzinho, o que você diria para um profissional que quer começar no seu ramo do cerimonial e da assessoria? Eu super apoio, gente, porque tem muita noiva.
E eu acho que falta profissional. E tem público para todos, tem, né? Tem, eu também acabei disso. Eu sempre digo que o sol brilha para todos. Eu sou extremamente grata, muito grata mesmo. Por quem é Elaine Teodoro, né? Eu uso o meu nome, sim, sempre usei o meu nome. E um dia perguntaram por que você não cria a sua empresa. Mas a minha empresa é meu nome. Né? A minha empresa é meu nome. Então, eu dou todo o apoio. Podem me chamar, eu dou todas as dicas. Eu indico cursos, indico profissionais, professores que vão se tornar um excelente assessor, uma excelente cerimonial. E eu super apoio. Quanto mais nós somos abertos aos outros, mais o mundo também nos recebe de uma forma acolhedora, né? Exatamente. E você, Laura, o que você diria para alguém que pensa em começar a trabalhar com personalizados? Tem uma dica de ouro? Tenho. Comece. Tenho uma máquina de recorte. Tenho sim, dica de ouro. Não, eu acho que pesquise, comece, vai com força, que dá tudo certo. Se dedica bastante, porque não é noites em claros, pensando, pesquisando, criando, fazendo, criando. Eu tenho hora que eu falo que assim, às vezes a gente tem uma ideia no banheiro, tá lá tomando banho e fala, ai meu Deus. Eu tenho várias. Preciso anotar aqui, peraí. Lavando louça, lavando o carro. Eu também. Deixo 5 minutos. Dirigindo. Será que é água? Dirigindo na chuva? A gente tem sempre ideias, né? Aí vê uma coisinha assim, nossa, aquela noiva do dia 8 de dezembro, pra ela combina. Tal coisa. Fulana, isso aí. É assim que eu faço. Nossa, uma coisinha, eu falo, preciso fazer um logo assim, tal coisa. Aquele cliente, eu vou colocando. Eu tenho meu bloco de notas, me ama, tá? Se você olhar meu telefone, meu bloco de notas, ele é cheio, assim, ó. Eu vou anotando tudo lá. Fazendo seus apontamentos. Às vezes tô no mercado. Anoto. E eu falo pra quem quer começar... E eu também acho. Eu falo que eu costumo... Porque eu tenho vários amigos, né? Do meu ramo. Então, eu falo que a gente não é inimigo. Né, nem concorrente. Nunca. A gente compartilha conhecimento. Acho que a gente tem que compartilhar, né? Todo tipo de conhecimento a gente tem que ser compartilhado. Então, comece, faça. Estude bastante. Vá pra publicidade. Porque eu sou apaixonada nesse ramo. Fotografia, publicidade, tudo mais. Contribui, né? Érica, você, o que você diria? Eu acho que foco, ver bem, pesquisar bem, né? Conhecer bem o material, porque você vai ter que falar sobre ele, sobre o que é o ouro, o diamante. Então, conhecer o material e vai em frente. Gosta de trabalhar com ouro? Então vai lá, faça o seu. Hoje em dia você tem que fazer o que você gosta, trabalhar com ouro. Exatamente. Dicas valiosíssimas. Eu quero agradecer imensamente minhas 3 convidadas. Elaine Teodoro, gratidão pela presença, por ter compartilhado sua trajetória aqui conosco. Muito obrigada, João. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, uma honra conhecê-la. Pessoas maravilhosas nesse dia. Laura, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Né? Eu que agradeço muito de estar aqui. Muito bom. Obrigado, Érica. Uma alegria tê-la aqui gente. Também. Demais. Pena que acabou. Pois é. E olha que eu fiquei nervosa mesmo. Todo mundo que vem aqui fala, João, não tem a parte 2. Se eu prometer a parte 2 para todo mundo, não vem outras pessoas novas. Peraí, vamos dar oportunidade para todo mundo, Isso aí. E você que nos acompanha, fique de olho, porque por esta mesa passarão outras profissionais tão interessantes quanto esse trio de hoje. Até o nosso próximo programa.